Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Vamos dar uma olhada aqui no Norway Chess. Aconteceu a partida entre Arjan Tari, o número 2 da Noruega, e Jan Nepomniachtchi, o vencedor do torneio de candidatos, aquele que vai aí duelar contra Magnus Carlsen no final do ano, valendo o título de campeão mundial, né? Então vamos dar uma olhada como é que joga esse Nepo aí, Armagedon contra o Tari. Tá bom? Vamos dar uma olhada aqui então. Pessoal, Armagedon aqui é o seguinte: 10 minutos para as brancas, 10 minutos para o Tari, 7 minutos aqui para o Nepo, tá? E que injustiça é essa? Tá, mas as brancas têm a obrigação de vencer. Então tá bom. Então vamos nessa aqui. O Arjan Tari abre aqui com o peão do rei E4 e vamos ver qual é a resposta aqui do Nepo. C5, a siciliana, cavalo C3, fechar a siciliana fechada, e aqui D6. E F4, o Arjan Tari, em geral, siciliana fechada, o cara já põe a mão na cara, fala: "Ô, esse cara é chato, eu sou esses chatos". E aí mas aí quando joga o F4, o cara fala: "Não, beleza, esse adversário é legal", né? Porque aí jogou uma coisa interessante, uma coisa bacana aí. G6 foi jogado agora, cavalo F3, bispo G7, bispo B5, cheque desenvolvendo aí o bispo com o tempo, bispo D7 e aqui bispo C4. É uma ideia muito comum, é você dar cheque, deslocar o bispo e voltar ao cheque. Você, enfim, fica com uma peça não na casa dos sonhos. Esse bispo com certeza não está na casa dos sonhos dele, né? Então você perde esse tempinho, volta. Afinal de contas, as pretas também vão ter que perder um tempo depois mexendo esse bispo de novo. A partida seguiu com cavalo C6, D3 e agora cavalo A5. O Nepo quer o bispo aí de casas claras do Tari. O Tari segue com bispo D2, permitindo aí a captura. E o Nepo fala o seguinte: eu posso capturar esse bispo a hora que eu quiser. E segue aqui simplesmente com E6, se controlando um pouco mais aí a casa de F5, preparando também a casa de D5. A dama E2 foi jogada e agora cavalo E7 aqui desenvolvendo peça e sempre também de olho nas casas, na casa central de D5 e na casa de F5. E5 foi jogado agora pelo Tari. Temos cavalo em F5, cavalo contente aí numa boa casa. E aqui bispo B5. Então o bispo sai mais uma vez e fala: tudo bem, eu troco esse bispo, mas eu também elimino o seu, ele não tá na casa dos sonhos, mas quem sabe no futuro esse bispo não pode ficar poderoso. Vamos trocar. D5 aqui pelo Nepo, bispo por D7, dama por D7. E agora o Tari vai para uma ideia interessante aqui. Cavalo por D5, o que é isso? Sacrificando aqui para cima do Nepo, né? Na verdade não é bem um sacrifício. Esse lance aqui, ele ganha um peão, porque tá atacando agora o cavalo que tá lá no canto, né? Tá desprotegido lá no cantinho. A partida seguiu com E por D5 e bispo por A5. Você fala: puxa, mas o Nepo pendurou o peão? Acontece, pendurou aqui um. Mas vamos ver, ele vai tentar alguma compensação, né? Dama B5 agora ataca o bispo e ataca lá em B2. E aqui, enfim, bispo C3, então protegendo agora o peão. Mas agora D4, aí atacando o bispo volta para D2 e o Nepo fala: eu quero meu peão de volta, aqui a todo custo, né? E coloca aí a dama em B2, recupera o seu peão, temos roque e roque. E aqui a gente tem uma posição um pouco melhor para as brancas já, né? A dama não está numa posição ideal. E agora existe até a possibilidade de um ataque aqui, por exemplo, como G4. Primeiro o Tari segue com dama em E4, já bota uma pressão interessante lá em E7, deixa o peão de C2. B6 foi jogado primeiro pelo Nepo, colocando esse peão em segurança. E agora sim G4 atacou o cavalo aí. Cavalo em E3. Agora não tem jeito, o cavalo chegou na cesta horizontal aqui das negras, é melhor você capturar, principalmente na coluna E, nas colunas D e E. Esse cavalo é monstruoso, ele vale por uma torre em geral. Então é melhor capturar, bispo por E3, D por E3. E aqui, ao invés de capturar o peão, né? Não foi o lance jogado, dama por E3 não seria um bom lance aqui para as brancas, por conta aqui de dama por C2. E as pretas ficam com uma atividade bastante interessante. Aqui fica difícil. Enfim, as pretas não tem nada a temer aqui numa variante como essa, né? As brancas têm lance mais ativo aqui nessa posição. E o Arjan Tari segue com um lance bastante ativo, torre de A em E1. Dama por C2 foi jogado. E agora F5 aqui. Olha só o Arjan Tari partindo para cima aqui do Nepo. Lance 22, galera, impecável até agora. O tempo dele tá 5 minutos e 30, o Nepo tá com menos tempo aí, ó, 3 minutos e 50. Vamos ver como segue. Torre de F em 8, agora cuidado, hein, o Tari tá querendo criar um peão passado aí na posição. E6, tentando formar o peão passado. Dama por A2, e aqui torre por E3 foi jogado pelo Tari. Ele esperou tanto para capturar esse peão, podia esperar mais um pouco aqui. Segundo análises aqui, o lance cavalo G5 seria mais preciso aqui, ameaçando capturar aqui com garfo e ganhando um monte de peça na sequência. Então aqui as pretas praticamente teriam que jogar F6 e aí você jogaria um cavalo F7, que é um lance assustador.
Depois de, por exemplo, o G5, aí sim torre por E3, você tá melhor aí. Brancas bem melhores aqui, né? Com peão passado, cavalo aí em F7 incomodando pra caramba. Então isso daqui seria fantástico para o Ariantari, ele realmente deixaria aqui o Nepo em maus lençóis, mas aqui ele segue com torre por E3 direto. E agora o Nepo faz F por E6, e aqui o ponto todo é o seguinte, né? Tá existindo temas aqui também em D4, é complicada a situação aqui. Não foi o lance jogado, mas por exemplo aqui, se o Ariantari tenta forçar a mão aqui, vou ficar com o peão passado. Depois de, por exemplo, torre de A em D8, as pretas têm um excelente contra-jogo aqui numa posição como essa. Esse peão passado não vai tão longe, E7, D7, tá segurando o peão. Depois de, por exemplo, um lance como dama F4 ou torre de F em E1, vai tentando colocar aí toda a proteção no peão passado. As pretas podem seguir com bispo C3, enfim, as pretas têm um bom contra-jogo. Então aqui o Ariantari vai para uma outra ideia, vai para F por G6, temos aqui H6 agora pelo Nepo tentando manter aí esse peão aqui atrapalhando na coluna G, a coluna H fechada também. A partida seguiu com G5 agora pelo Tari, mais uma vez tentando abrir a posição, e aqui dama D5 pelo Nepo. Notem que o Nepo começou a jogar mais rápido agora do que ele estava jogando antes, né? Tá com menos tempo ainda que o Tari, mas tá aí com a diferença, já caiu a diferença de tempo, né? Dama H4, o Tari aqui evita a troca de damas, continua pressionando na ala do rei. Dama em F5 pelo Nepo, pressionou agora aqui em G6, e agora dama H5. Um lance muito bacana aqui do Tari, porque além de proteger aqui em G6, dá a casa de H4, seja para a torre, seja para o cavalo no futuro, um lance importante. A partida seguiu com torre F8 e aqui torre E4, o Ariantari vai preparando aí para jogar a torre em casas aqui na ala do rei. Torre F6, aqui um lance capcioso aqui do Nepo, né? Aqui oferecendo a torre, mas na verdade você não vai querer capturar ela, tá caindo a dama. Você poderia até pensar em fazer isso, mas não dá para ter grandes expectativas, não vale a pena não, né? É muito pouca compensação aqui, né, para as brancas. Se tivesse alguma continuação mais especial aí de mate, mas aqui tá caindo tudo, ó, F por G7, pode seguir com torre D8, esses peões aí não vão para lugar nenhum, e aqui dama e torre contra duas torres e cavalo, vai ser difícil isso daqui, né? Então por isso que aqui, a partida aqui o Ariantari não capturou a torre, seguiu com torre G4, aqui na posição, temos torre por G6, uma provocação aqui do Nepo. Uma provocação aqui do Nepo. E o Ariantari caiu certinho aqui nessa provocação. Porque aqui, galera, 9 segundos pro Tari, né? E o Nepo foi jogando ali rápido. Foi daquele jeito. Foi daquele jeito que ele, quando precisa, ele faz isso, né? Joga muito, muito rápido. E aqui o Tari cai na provocação. Que lance dá vontade de fazer aqui? Cavalo H4, né? Não dá muita vontade de fazer esse lance, que você fala, já era, tô ganho. Tô atacando a dama, tô atacando o dama e torre e tudo mais. No entanto, aqui a gente já vai ver qual que é o problema desse lance. No entanto, o lance cavalo E5 aqui seria realmente muito forte para as brancas. Aqui sim, atacando a torre, atacando a dama. E aqui praticamente forçaria a dama por cavalo. Não dá para bispo, né? Tá caindo a dama aqui, então teria que jogar a dama por cavalo. A dama não consegue continuar defendendo a torre aqui, tá atacada, né? E aí as brancas teriam um bom jogo aqui nessa continuação. Por exemplo, dama E3, rei H1, torre F8, a gente tem um jogo com igualdade, aí chances para os dois lados, né? Ainda assim uma posição bem difícil, porque as pretas têm uma maioria aqui de peões na ala da dama. A gente teria uma partida bem complicada, mas por conta dos reis expostos, talvez um ou outro aí conseguisse ficar dando perpétuo, né? Acho que as brancas têm que lutar pelo empate aqui, apesar de que o computador daqui tá um pouquinho melhor para as brancas aqui, dá um ponto de vantagem para as brancas. Eu não sei não, na prática é o seguinte, galera, esse um ponto é entre computadores, entre seres humanos, escorregou, acabou, pretas estão ganhas, né? Corda bamba total aqui. Então, o Ariantari não vai para esse lance, ele cai na provocação aqui do Nepo, faz cavalo H4. E nessa posição, o Nepo Miniati faz aqui o lance de arremate. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o lance de arremate do Nepo, vale a pena. Que bonito aqui o arremate do Nepo, sem chance aqui para o Ariantari. E eu espero que você tenha encontrado aqui, dama por G4, olha que legal. Dama por G4 aqui, Ariantari abandonou aqui a partida. Não sei se caiu o relógio, se abandonou, deve ter abandonado, tá perdido aqui. Maravilhoso, né? Esse lance aqui tá dando cheque, tá atacando a dama, forçaria, né? Dama por G4, e aí torre por G5 ganha a dama de volta e vai para o final com peões a mais, né? Por exemplo, dama por G5, peão toma, cavalo aqui em F3, bispo F6, e as pretas têm um final aí com 3 peões a mais, é isso? 3 peões a mais, né? Então um final completamente vencedor aí
pras negras, né? Então olha só, o Tari tava melhor na partida, tava melhor, acabou não conseguindo, ali não jogou aquele cavalo G5 com cavalo F7, acabou não fazendo uma coisa ou outra, acabou. Nepo destruiu no tempo, destruiu na posição, jogador muito perigoso. Magnus Carlsen vai ter muito trabalho aí no final do ano com certeza, né? E pessoal, antes de eu mostrar o relatório aqui do chess.com, eu queria fazer um lembretezinho aí, né? Que estão abertas as inscrições para o curso de Caro-Kann. A Caro-Kann tá na moda, galera. Tá todo mundo jogando Caro-Kann, você precisa aprender isso daí também, né? Então serão 8 aulas ao vivo aí com o grande mestre André Diamante. As aulas ficam gravadas, você tem acesso vitalício. Ele vai compartilhar as PGNs, os estudos, tem grupo no WhatsApp, tá? Então realmente é um bom investimento e a gente fez um preço bastante em conta aí e ainda estamos dando 3 meses de plano premium na Academia Xadrez Brasil. Aproveita, mais detalhes aí na descrição do vídeo e vamos ao relatório aqui então do chess.com. Olha isso, galera, né? Uma partida maravilhosa. Eu adoro esses gráficos de montanha-russa aí, né? Isso é o xadrez entre seres humanos, né? E principalmente com pouco tempo no relógio. É isso, né? A gente vê aqui o Ariantari ficou melhor, saiu bem. O Nepo, para recuperar peão, teve que jogar a dama lá em B2, não sei o que. E aí o Ariantari ficou realmente muito bem. Tinha aquelas ideias de cavalo G5 que a gente mostrou na análise. Não fez, jogou torre por E3, tá? Ficou meio igualado. E depois o Nepo acabou ficando melhor, né? Ele jogou aquele cavalo H5, o Ariantari, o cavalo H4, o tentador do cavalo H4, né? Ah, isso foi nessa hora aqui, ó, quando já tava igualado, cavalo E5 igualaria, né? Aí jogou o cavalo lá H4 e perdeu. E aqui nesse momento foi, deixa eu ver, lembrar mais uma vez. Ah, foi aquele dama, o dama H4, na verdade, não, o lance das negras que foi bom aqui, né? Não foi o lance das brancas que foi ruim. Ah, ele tá dizendo que dama H4, vamos voltar lá no tabuleiro só desmistificar isso daí. Ele tá dizendo aqui que o dama H4 foi ruim, ficou esquisito aí, né, a tela. Deixa eu voltar aqui, ó. Pronto. Ele tá dizendo o seguinte aqui, que dama H4 é o lance que foi ruim. Vamos voltar aqui. Tá quase no final ali já, né, o dama H5, aliás. Ele fala que dama H5 aqui foi ruim. Olha só, faltou fazer essa análise, viu, galera? Que bom que a gente olhou ali no gráfico, né? Aqui tá dizendo que tinha que jogar rei H1, não. Rei H1 eu me recuso a analisar rei H1. Lance de computador assim puro, né? Recuso a fazer esse lance, mas vamos ver essa linha então com G por H6. Olha só, tinha essa linha. Depois de dama por G6 aqui, cheque. Rei H1, dama por H6. Ah, esse seria o lance que igualaria aqui. E aí evita trocar dama com dama E4. Interessante, aqui ficaria com alguns peões a menos o Tari, mas ele teria todo tipo de ataque aqui, né? São reis expostos. E a partida continuaria interessante. Então realmente legal essa linha, ainda bem que a gente viu, né? Em vez de jogar então dama H5, que acabou não sendo legal, poderia ter dado grandes chances aí pro Nepo. Talvez aí a gente viu G por H6, fosse outra possibilidade. Mas é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5 no tabuleiro de xadrez. De xadrez.